Olá, mais uma vez aqui. Você já me conhece, meu nome é Vera. Estou aqui mais uma vez para ajudar vocês a encontrar o prazer de comer bem. Às vezes nós pensamos que comer bem tem a ver só com o sabor dos alimentos que nós comemos, mas é muito mais que isso. O prazer de comer bem nós encontramos em todas as ações da nossa vida, né? Como eu já falei para vocês, que eu cheguei numa fase da vida em que tudo parecia que não tinha mais jeito. E eu resolvi readaptar, aprender e praticar tudo aquilo que eu havia aprendido sobre uma culinária saudável e tenho encontrado na vida agora o prazer de comer bem. Vem chegando pelo fato de eu ter mudado o meu estilo de vida. Hoje eu quero falar para vocês sobre erros que às vezes a gente pratica na cozinha por não saber e a gente acaba não preparando uma refeição saudável. Então, existem maneiras que o alimento deve ser preparado para que ele se torne apetitoso, para que ele se torne desejável pelo organismo, pelo nosso paladar. Um principal erro que nós cometemos é de cozinhar alimentos sem pensar no que nós estamos fazendo, no que nós vamos dar para o nosso corpo. Às vezes a gente pega qualquer alimento simplesmente pelo fato de que nós precisamos ter uma comida saborosa, vamos lá e pegamos alimentos que são deficientes, não traz uma boa nutrição. E aí o nosso corpo acaba ficando em falta, come, mas eles não trazem saciedade para o nosso corpo e ali não supre. Ou então você acaba não encontrando sabor ali, você vai procurar em outras coisas que o seu cérebro continua pedindo nutrientes e você deixa aquela comida de lado, ou talvez, por como ela não serve, não nutre, você não acha gostoso, não é agradável para o seu paladar. Porque o nosso paladar ele tem a ver com aquilo que o nosso cérebro deseja. Então, se a comida é deficiente, você não vai aprender a gostar nunca de uma comida saudável, porque você está acostumado a comer comidas que preocupadas somente com o sabor, às vezes nunca parou para pensar nessa possibilidade, de parar para pensar assim, na possibilidade de saber o que você está dando pro corpo, né? Então, os alimentos, um dos erros não pode ser deficiente, não pode ser sem nutrição, porque se não tiver nutrição, você pode comer bastante, mas sempre vai ficar na falta. Vai ficar na falta. Então você vai procurar em outros alimentos, outros tipos de coisa que o seu cérebro já conhece, já está adaptado. Então ele lembra você daquilo porque ele está precisando, por exemplo, está precisando de vitamina. Um exemplo aqui. Por que muitas vezes, às vezes a gente está resfriado e tudo e sente o desejo de chupar uma laranja? Porque o nosso cérebro, que quem já chupou laranja, quem gosta de laranja, né? Ele sabe que ali, ele conhece a laranja, ele sabe que ali tem vitamina C, entendeu? Então, às vezes está com deficiência de vitamina C, aí ele te faz lembrar de desejar, te faz desejar a laranja para você comer, porque é assim que o nosso cérebro trabalha. Então, quando nós estamos preocupados em dar uma boa nutrição para o nosso corpo, nós temos que pensar nisso, pensar em não que ter alimentos em nossa mesa que não seja deficiente, preparar uma comida que não seja deficiente. E um outro erro também que às vezes a gente comete na cozinha, que às vezes a gente anda na correria, atarefado, vamos fazer qualquer coisa. O fato de pega qualquer coisa, faz de qualquer jeito, joga na panela de qualquer jeito. A gente tem que ter um capricho para fazer a comida, que ela tenha uma boa aparência. Às vezes a gente tem um jeito de cortar a cebola. Isso não quer dizer que você vai ficar o tempo todo na cozinha, muitas horas na cozinha. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que cortar com capricho, com amor, com dedicação. Não, que tem gente, eu conheço pessoas que parece que parte a cebola, as bandas e joga ali. Não é assim. Então tem que ser feito com pensar no que está fazendo, na ação que você vai fazer. Vou cortar a cebola e não no desespero, fazer de qualquer jeito, sem capricho. Aí você acaba fazendo uma comida de qualquer jeito, com uma aparência não tão bonita, porque ela foi feita sem capricho, né? Então, também não pode ser sem nutrientes e também sem capricho. São erros que nós cometemos na cozinha, porque nós estamos preparando aquilo que vai nos manter a vida, aquilo que vai sarar o nosso corpo, aquilo que vai trazer nutrição, aquilo que vai
dá capacidade para que o nosso corpo se torne eficiente, tenha uma boa defesa, que esteja preparado, que esteja vigoroso. Então não pode ser de qualquer jeito. É uma das partes mais importantes dentro da nossa existência, é parar para pensar no que nós comemos. Porque isso vai influenciar, vocês podem pensar que é loucura, mas vai influenciar em todas as áreas da nossa vida. Porque uma boa comida, uma comida que traz uma boa nutrição, ela estimula o nosso corpo num todo. Ela estimula todas as áreas do nosso corpo. Por quê? Um corpo nutrido vai ter um cérebro nutrido. Um cérebro nutrido, ele expande, ele tem novas ideias, ele vai aprender mais coisas, ele vai fazer mais coisas, ele vai atingir outros patamares do que um corpo. Aí você tem uma boa nutrição, agora você tem um corpo que tem vigor. Um corpo vigoroso, ele não se acomoda, porque muita gente está acomodado, às vezes não tem um foco, mas não é por culpa deles, às vezes é porque o corpo não tem uma boa nutrição, você não tem coragem, falta vitamina, tá deficiente, tá desnutrido, aí você fica ali, ó, acomodado, sem vontade para nada, às vezes tem até vontade, mas o corpo não encontra energia para ir em busca daquilo que nós queremos. Quando nós estamos estudando os seus filhos, por exemplo, eles precisam de uma boa nutrição. Se você quer que seus filhos sejam vencedores, que eles aprendam, tenham uma boa aprendizagem, eles precisam ter um cérebro eficiente, nutrido, tudo está interligado. Para você dormir bem, você precisa de ter, quando a gente está desnutrido, é difícil, por exemplo, com fome. É difícil, eu não consigo dormir com fome, mas não como. Eu falo assim, comer na hora certa, comer no tempo certo. Então, você vai ter uma boa, quando você faz uma comida nutritiva, come até, no máximo, até umas 2 horas antes de você ir para a cama, você tem uma boa noite de sono, e ali enquanto você está dormindo, acontece o processo do cérebro construir as substâncias, os nutrientes que o seu corpo precisa através daqueles alimentos que você deu. Eu vou sempre falar disso quando eu falar de boa comida. Então, é necessário que a comida seja feita com capricho, que quem vê a comida deseje ingerir aquela comida, deseje provar, seu cérebro deseja comer aquela comida, que ela seja boa para o seu paladar. Ser criativo. Às vezes você faz a mesma comida, faz uma comida nutritiva, mas todo dia a mesma comida, isso também é um erro, isso atrapalha, porque o seu cérebro vai acostumando com aquela mesma coisa. Você pode vai variando, às vezes usa os mesmos ingredientes, mas vai modificando, vai incrementando, vai associando. Tem que ter novidade, não pode ser os mesmos pratos repetitivos para tudo. O câncer, tudo enjoa, a rotina enjoa. Então tem que ter, vai variando durante os dias. E outra, variando durante os dias, não na mesma refeição, porque também é um erro colocar muitas variedades na mesma refeição. Por quê? Porque quando você coloca muitas variedades, mais do que três combinações, três grupos, acontece que você não tem como combinar aquilo ali. Aí você sobrecarrega seu estômago. Aí aquela comida que era nutritiva, ela agora passa a ser uma comida deficiente. Por quê? Porque no processo de fazer a digestão, o cérebro fica confuso com tantas variedades que está ali. Então ele dá uma parada, nesse processo que ele dá uma parada ali para elaborar a digestão, vem e fermenta. E quando fermenta, produz álcool. E quando produz esse álcool, essa fermentação produz esse álcool, você vai perder 80% dos nutrientes que estão ali. Então você acaba perdendo. Comeu bastante, comida rica, nutritiva, e aí o que acontece? Porque não combinou bem, nesse processo demorou fazer a digestão, fermentou, produziu álcool e perde as vitaminas, perde os minerais, perde as substâncias nutritivas. Perde os nutrientes, 80% dos nutrientes é perdido ali. E quando você também come demais, come além da conta. Então tudo tem que ser equilibrado. Tudo tem que ser equilibrado. Por isso que eu falo, a boa cozinha. Você tem que saber o mínimo possível para fazer uma comida saudável. Uma comida que
gera saúde, que traga vigor para o seu corpo, que seja saborosa, que seja apetitosa. Ela não pode ser de qualquer jeito. A comida não pode ser de qualquer jeito. Então, não tem que pensar só no sabor. Muito além do que sabor. Uma comida saudável, ela é muito além do que sabor. E o seu organismo comendo comida saudável, bem feita, cheia de nutrientes, que desenvolve ali um desejo pela comida, só de olhar para ela, uma comida que é feita no capricho. Então, o que acontece? O seu organismo, ele vai se acostumando, ele vai tendo prazer, porque ele vai comendo aquela comida, ele vai se saciando e aí ele vai tendo prazer, ele vai encontrando prazer no dia a dia. Por quê? Porque o seu corpo ali, ó, você não leva o tempo, o seu cérebro não está levando o tempo só preocupado em comida, preocupado em buscar vigor, só buscar vigor, buscar energia através da comida. É por isso que às vezes a gente come muito no dia a dia. É comida mal feita, comida deficiente, traz essa necessidade de querermos comer toda hora. Então a comida feita desse jeito, você aguenta o intervalo entre as refeições de uma para outra sem ficar beliscando. E isso o seu corpo se torna saudável porque ele não está despendendo a energia de parar ali para fazer digestão. Ele está gastando energia para recuperar algumas células, os anticorpos estão ali fortificados. Então, estão ali, eles estão atentos, estão ligados em qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer fungo que entrou no seu organismo, qualquer coisa estranha, qualquer corpo estranho que entrou, ele já está ali atento, ligado, porque eles estão bem atentos, porque o cérebro não gastou energia fazendo a digestão. Então é por isso que o alimento, nós temos que saber o que nós estamos comendo. Parece baboseira, mas não é, de suma importância. Isso melhora muito a nossa saúde. Isso melhora muito a saúde num todo. Num todo. Por quê? O cérebro, ele está ali completamente ativo, e quando você está saudável, você quer mais coisas, você vai em busca, você tem energia para fazer atividade física, você tem uma qualidade de sono, você vai respirar melhor, você vai desenvolver seu relacionamento com as pessoas melhor, então vai melhorando tudo, melhora o relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus. Então, a vida vai se tornando cada vez mais positiva. Então, uma coisa vai ligando a outra. E fala assim, influencia o jeito que você come, vai influenciar na vida que você vai levar? Vai sim, num todo. Você pode mudar sua condição de vida apenas iniciando isso pela alimentação. Apenas na cozinha da sua casa. É necessário sabermos cozinhar? Sim. É de suma importância. Sabe? Porque às vezes nós estamos aí, principalmente eu falo para vocês que têm a mesma idade que eu, um pouco mais velho, um pouco mais nova, para se preparar, porque chega na fase da pré-menopausa, na menopausa, é terrível quando a gente não se preocupa com isso. Vai fazer falta. Enquanto nós somos jovens que estamos falando isso, não faz falta não. Mas aí quando você vai ficando, a idade chega, eu pensava que a idade um dia ia chegar, mas eu não sabia, assim, a gente imaginava, mas a gente só tem certeza quando a gente vive a realidade que a gente vive no momento. E hoje, eu me arrependo de não ter buscado mais, não ter começado mais cedo, porque teria evitado muita coisa que ainda foi amenizado, mas não foi solucionado, mas não teria tido certas deficiências, não teria passado por certas dores que eu acabei passando. E aí tem umas que melhoraram, tem outras que porque eu não cuidei a tempo, ainda tá aí, mas melhorou bastante quando eu mudei, resolvi colocar em prática e em busca das coisas que eu havia aprendido e aprender mais e ir praticando e cuidar da minha alimentação num todo. E envolve tudo também, vai envolvendo tudo, toda a saúde emocional, física. Vera, você é médica? Não, não sou médica não. Onde você aprendeu isso? Aprendi com as instruções de quem fez a gente. Foi com ele que eu tenho aprendido e estudando com algumas pessoas que também, além de ter diploma, ainda também aprende e coloca em prática as coisas
que quem nos fez, as regras, as recomendações de quem nos fez, nos ensina. E a comida também ela deve ser preparada com simplicidade. O fato de ser simples não quer dizer que não é apetitosa. Nós temos que ter o cuidado de não, eu acabei de falar, de não colocar muitas variedades, não fazer aquelas comidas muito elaboradas que demanda tempo, que isso também influencia no preparo da comida. A comida ela tem que ser simples, que não demanda, que não gaste todo o nosso tempo, toda a nossa energia, que quando a gente termina a comida, tem gente que termina de fazer a comida, não sente nem mais fome, porque o corpo está tão cansado, gastou tanto tempo ali preparando tantos pratos, preparando pratos que demandam muito tempo. Não precisa disso. Isso não quer dizer que a comida não é gostosa porque ela não foi elaborada. Existe maneira simples de preparar o alimento. Existe maneira simples de fazer uma comida nutritiva, saudável, saborosa e apetitosa. Então, o que nós temos em mente assim. Então, relembrando, a comida ela tem que ser, ela não pode ser deficiente de nutrientes. Ela não pode ser repetitiva também. Se você fazer comida repetitiva, cair na rotina da mesma comida, o seu cérebro se cansa. É isso que impede que a gente encontre sabor na comida que nós estamos fazendo. Ela não pode ser feita sem capricho, nós temos que ter um capricho, porque fazer uma comida chega a ser uma devoção. É uma devoção, porque ali o alimento, para mim o alimento pegado da terra é um milagre que acontece todo dia. É um milagre que acontece todo dia, a gente não se dá conta disso. A sementinha foi colocada na terra, germinou, produziu, e a gente não pensa que o milagre da multiplicação acontece na nossa mesa todo dia. A gente faz isso na nossa panela, todo dia acontece. A gente prova desse milagre, a gente tem um milagre concreto, sabe? Da multiplicação do alimento, da multiplicação dos grãos. Eu estou falando aqui para alimentos, estou falando de alimentos vegetais. Quando eu falo de alimentação, eu não estou me referindo a alimentos animais, porque o alimento animal não foi quem nos criou, nos fez nos recomendou comer alimento vegetal, mas ele permitiu que se comesse alimento carne. Só que o alimento carne, o nosso corpo se debilita, porque ele tem que fazer um processo de adaptação, porque ele não foi feito para aquilo, sabe? E nosso corpo foi feito mesmo para comer alimento vegetal. Então é o recomendado. Ele se adapta mais ao alimento vegetal, porque ele não vai demandar gastar energia. Então é isso que eu quero ensinar para vocês. É isso que eu quero passar para vocês. E fala assim, como que eu vou saber se o alimento é deficiente? No decorrer dos dias, do tempo aqui comigo, vocês vão aprender. Eu também não sabia, mas é necessário que nós saibamos o que são proteínas vegetais, quais são as fontes de proteínas vegetais, quais são as fontes de carboidrato, quais são as fontes de gordura. Nós temos aqui no Brasil, a nossa alimentação, ela é rica tem várias fontes de proteína, várias fontes de carboidrato, várias fontes de gordura. Nós não tem, você mesmo que é vegano, que é vegetariano, dentro da sua casa você tem você geralmente tem essas proteínas, mas às vezes você não tem o cuidado. Às vezes você faz uma comida muito rica em fontes de carboidrato e esquece de equilibrar ali o carboidrato com a proteína. Então, o nosso cuidado que nós temos que ter é esse, de equilibrar a quantidade de proteína que nós devemos comer na refeição, a quantidade de carboidrato e a quantidade de gordura. Geralmente, assim, 45% de proteína, 45% de carboidrato e 10% de gordura em cada refeição, que seria o ideal. Eu aprendi com um nutricionista que o ideal seria isso. 45% de proteína e 40% são os grupos dos macronutrientes, dos macronutrientes, né? E ali dentro, quando você coloca isso no reino animal, geralmente esses grupos são ricos, possuem os micronutrientes. E sempre que eu estou aqui com vocês, eu vou dar um exemplo, uma dica de uma refeição nutritiva, saborosa
que foi, não é coisa elaborada de que parou assim, que fiquei anos pesquisando, não. Às vezes vem assim no momento, eu peço assim, Senhor, o que eu faço? Aí vem no momento, o Senhor me ilumina, me inspira e usando ingredientes simples que tem dentro de casa, faz um prato, uma receita nutritiva, saborosa e que fica bonito, fica caprichado, né? E sem demandar aquele tempo. Às vezes você vai ver o vídeo aqui e falar assim, nossa, quanto tempo de vídeo, quanto tempo dessa receita, mas eu estou aqui falando para vocês, eu estou dando uma aula primeiro, eu estou explicando sobre aquilo que eu vou fazer e depois só aí vocês vão ver a receita logo mais, depois aqui, vocês vão aqui em seguida, eu vou postar a receita de uma receita simples, nutritiva, saborosa, que eu sigo esse espaço. Hoje eu sigo essas regrinhas aí para fazer um prato. Procurar sempre fazer pratos que não sejam deficientes, que tenham uma boa nutrição, caprichando ali, que seja simples, que não seja repetitivo, às vezes usando até os mesmos ingredientes que eu usei na mesma semana, mas preparando de maneira diferente. Que sejam pratos, diversificando os pratos, talvez recombinando os mesmos ingredientes que tem dentro de casa. Não é coisa que demanda muito dinheiro, que seja muito caro. Não. Às vezes eu posso até usar um produto que é mais caro ali, mas assim, sempre você tem a opção de ser criativo, de quando você aprende, conhece os grupos de macronutrientes, você vai ali fazendo com facilidade, você vai gerando essa autonomia na cozinha. Aí você coloca em prática na sua vida e você vai vendo o efeito. Às vezes tem muitos aí que estão aí passando por essa fase difícil, mas exatamente quando você começa a prestar atenção no que você está comendo, vai melhorar muita coisa, porque o seu cérebro aí vai ter nutrientes para fabricar a substância que o seu corpo precisa e para sintetizar também o que o seu corpo precisa. Então, o bom alimento, ele é essencial mais do que qualquer remédio químico para a nossa saúde. O alimento é essencial. Não adianta você parar de estar doente, ir no médico, ficar só tomando remédio se você não cuidar da sua alimentação. E o jeito de fazer o alimento é o jeito de fazer. A cozinha é como você vai cozinhar o seu alimento. É de suma importância. Então, essas são algumas regrinhas que eu queria passar para vocês hoje, para vocês colocarem em prática, pensar nisso na hora de preparar o seu alimento. E vocês vão ver que vocês vão aprender a apreciar um bom alimento. O bom alimento não é só o gosto. Eu falo a questão do bom no sentido de ser saudável, de ser nutritivo, de ajudar você a encontrar o prazer de comer bem. Então eu deixo aqui para vocês, tá aqui eu vou deixar aqui, ó, tá aqui também a receita, a sugestão de receita que eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam fazer e vocês vão aprendendo isso e colocando em prática em suas vidas, e quando menos vocês perceberem, vocês vão ver que vocês vão entrar na cozinha, olhar para o que vocês têm e vai saber elaborar a partir dali, criar um prato sem nenhum medo, sem nenhum receio, porque é o que eu falo para vocês. Nós temos que perder o medo. Uma comida, se você planejou uma comida, pensou numa comida e ela não deu certo, mas geralmente dali nasce outro prato, nasce outra coisa. Você vai criando, vai aprendendo a criar, a transformar aquilo que não deu certo. Então eu falo assim, não existe não dar certo, existe o criar novos pratos, o criar nova receita. Pensar, assim, às vezes a gente pensa numa coisa e vai fazer, né, nunca foi feito, e aí chega no final, não foi bem daquele jeito que você planejou. Então fica a expectativa. Mas não deixa de não ser um novo prato no seu cardápio. Então, até a próxima. Se vocês gostou, se esse vídeo está ajudando vocês, passe para mais pessoas, porque é de suma importância que nós, nesse momento que nós estamos vivendo, aprendamos a fazer uma comida saudável, que vai ajudar muito, vai ser um coadjuvante
para que o nosso organismo tenha defesa contra doenças. Não quer dizer que não vamos ficar doentes, mas o nosso corpo vai ter mais resistência para combater a doença a tempo, antes que ela degenere, que ela denigre o nosso corpo. Então vamos à receita? Testando hoje uma torta. Aqui é o recheio que eu fiz. O que eu fiz aqui? Primeiro eu refoguei uma cebola e meia. Cortei picadinha para refogar, sem queimar, no mesmo processo, sem óleo, porque eu não uso óleo, porque satura, inflama o organismo. Aí coloquei uns 2 dentes de alho, grandes, deixei refogar, cortei aqui um tomate picadinho. Depois que eu cortei o tomate picadinho, eu ralei uma cenoura, joguei aqui dentro e coloquei sal, os temperinhos a gosto, que vocês podem escolher qual tempero vocês vão usar. E depois eu coloquei mais ou menos uma meia xícara de proteína de soja texturizada. Estou testando essa receita. E no final eu terminei com... como que eu fiz a soja? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode hidratar ela na água morna, deixar hidratar uns 5 minutos, escorrer e jogar aqui dentro depois. Ou eu já jogo direto, porque eu não tenho problema com gostinho de soja, como eu já estou há muito tempo assim comendo a soja texturizada, eu não tenho problema com a soja não. Então, mas se você tiver, você coloca no aguinha morna com as gotinhas de limão, depois você escorre e joga aqui dentro, deixa secar a aguinha, finaliza, ela tem que ficar assim, ó, sem água nenhuma, deixa ela ir refogando, e aí finaliza quando seca toda a água, e no final eu joguei umas gotinhas de limão, aqui, pouquinho gotinha de limão, pra ficar... para tirar o gostinho, né, qualquer odor da soja, amenizar o gosto da soja. E no final eu coloquei cheiro verde, temperos verdes. Coloquei aqui coentinha, cebolinha, salsinha, mas vocês ficam à vontade para colocar o que bem entender. E aqui, porque é criatividade, é autonomia na cozinha, disso que eu tô falando. Então foi isso que eu fiz, eu tô testando essa receita. E aqui na massa, o que eu fiz? Aqui tá a massa, ó. Aí o ponto dela, vou ver aqui pra vocês verem o ponto dela mais ou menos assim, ó. Esse é o ponto que eu deixei, eu tô testando, é teste. E aí, porque eu vou pegando o que tem. Então, o que tem aqui nessa massa? Nessa massa aqui eu coloquei mais ou menos 2 xícaras e meia de água, 2 xícaras e meia de chá de água. No caso, você pode colocar um leite vegetal, como é vegana, vegetariana, vegana, você pode colocar uns 500 ml do leite vegetal que você quiser. Nesse caso, como eu ia usar outra coisa, não tinha o leite, o que eu tinha aqui, como eu vou usar 2 colheres de farinha de amendoim e mais 1 colher de leite de soja, então eu coloquei água, mais ou menos 500 ml de água. Aí eu ralei mais ou menos 1 xícara de chá de abóbora. Eu ralei a abóbora comum, mas você pode ser qualquer tipo de abóbora, porque a abóbora ela dá uma mucilagem na massa, né? Então eu coloquei aí, ó, 2 xícaras e meia de água, 1 xícara de abóbora ralada, e eu vim com mais ou menos 1,5 xícara de farinha de arroz, 1 xícara de farinha de 1 xícara de farinha de grão de bico, e aqui tem também umas 2 colheres ou uma, mais ou menos, de polvilho azedo. E aqui eu coloquei 1 colher de sobremesa de fermento químico. E aqui também eu coloquei 1 colher de óleo. Por que eu não coloquei mais óleo? Porque já tenho a farinha de amendoim, que tem óleo, a proteína, fonte de proteína e tem óleo. E eu não quis colocar, mas se você quiser colocar até 2, você coloca. Eu não coloquei por causa disso. E você coloca o polvilho azedo. Então, o polvilho azedo para ajudar a dar a textura. Mas como tem abóbora, então tá em teste. Também coloquei aqui 1 colher mais ou menos de linhaça inteira para bater, porque ela dá mucilagem, ela dá aquela textura, ela substitui o ovo. Então eu coloquei aqui 1 colher. E aí o sal é a gosto, você coloca, você sabe qual é o seu sal. A forma já tá aqui untada, eu passei com um pouquinho de óleo, untei com farinha de arroz. E agora eu vou colocar a massa lá, vou fazer. Coloca a massa, colocar aqui a massa. Deixar um pouco para colocar por cima
espalhar aqui a massa. Então, é o que eu tô falando, a cozinha a gente não pode ter medo, a gente vai fazendo e isso vai nos trazendo autonomia, você vai perdendo o medo da cozinha e vai se tornando criativo. Agora eu vou jogar aqui o recheio aqui em cima. Se desse aqui em cima, eu tô em teste, tô fazendo teste. Essa receita me veio à mente agora, perto da hora do almoço. E eu resolvi fazer ela com farinha. Eu não tenho problema de comer glúten, mas eu resolvi fazer com farinha de arroz, porque eu tenho bastante farinha de arroz integral. Tudo meu é integral, não tem nada refinado. Então eu vou jogar aqui em cima. Jogar todo o recheio para ficar bem recheada mesmo. Olha, vou jogar todo o recheio aqui, bem recheada mesmo. Espalho o recheio, espalha de um jeito que fica certinho. Como que tá bonito isso aqui. Aí você vai acertando direitinho aqui, acertando aqui direitinho. Então são essas medidas que eu, assim, não tinha nada, assim, não peguei tô testando ela agora, me veio à mente, eu fui fazendo o teste. Então vamos assar e vamos ver como é que vai ficar, né? No final vamos ver como é que vai ficar. Aqui tá meio sem jeito, porque eu tô fazendo com a mão só. Aí tem que gravar com a outra. Assim. Aí ela vai ser colocada, vou terminar aqui, eu vou colocar no forno aquecido a 180 graus, 200 graus, você conhece seu forno aí. E aí eu vou ver quanto tempo ela vai dar o ponto. A hora que ela tiver com aparência de assada, eu vou experimentar. Vou pegar um garfo, vou ver, né? Então agora eu vou pegar o restante e vou jogar aqui, ó. Vou jogar o restante aqui. O restante, espalhar aqui direitinho, espalhar o restante da massa. Tá meio sem jeito pra mim porque eu tenho que gravar e fazer, né? Tenho que segurar aqui, tô gravando com o celular, eu não tenho ajuda nenhuma, tenho que fazer tudo sozinho. Então, eu tenho que dar meu jeito, né? Porque eu não posso dar desculpa de não fazer. Então, vamos lá. Aqui vocês podem ir criando, se vocês quiserem jogar um gergelim aqui em cima, alguma coisa assim. Eu não vou fazer aqui porque eu tô gravando com a mão só, eu tenho tudo isso aí, mas fazendo com a mão só, né? Então agora eu vou levar ela para assar no forno pré-aquecido a 180 graus e se der certo eu trago para vocês verem tudo. A torta pronta aqui, ó, o recheio. Ela ficou com a massa aqui mais para baixo, cremosa, a parte de baixo. Ficou muito boa. Cortei ela quente, só ficou craqueladinha aqui, mas muito gostosa. E não ficou pesada, tá leve. Essa assadeira aqui, ó, ela tem mais ou menos um palmo aqui, mas ó, esse é o tamanho dessa assadeira. Ela não é tão grande não, aqui, ó, mais ou menos isso. Então, uma assadeira. E o recheio é opcional, vocês vão criando. A própria massa, vocês vão incrementando com o que tiver. Mas eu só quis mostrar pra vocês que o teste aqui deu certo. Que às vezes a gente não precisa ter esse medo de estar na cozinha. Porque... Aqui, ó, ficou uma torta muito boa. E muito leve, a gente não sente que não tem tanta gordura. Porque a gordura eu adicionei na massa, então no recheio não coloquei gordura para não sobrecarregar e não pesar. Então é uma torta nutritiva porque tem aqui abóbora, que é composta de vitamina C, vitamina E, tem colágeno, muito boa abóbora para a pele, para os músculos, para o cabelo. Tem aqui o grão de bico também, que contém aminoácidos, contém triptofano. Tem a proteína da soja também, que a soja
contém muitos nutrientes. Então você vê assim que você faz um prato nutritivo. Se você quiser comer, como não tem farinha de trigo, a base maior que é de farinha de arroz integral, se você quiser até pôr um pouquinho de arroz, porque não gosta de comer sem, tá acostumado a comer feijão, arroz e alguma outra coisa, uma saladinha, tá ótimo, só mesmo a torta, uma saladinha. Se quiser colocar mais um pouquinho, outra proteína, põe, mas senão aqui já tem 2 proteínas, tá completa, tem carboidrato e tem proteína. O carboidrato aqui da fonte de carboidrato maior aqui é da farinha de arroz integral, porque a abóbora não tem tantas, tem todos os nutrientes, mas não tanto, não é fonte. Então, se você comer junto, não vai sobrecarregar. E aqui tem uma torta bastante nutritiva, e tem bastante fibra, que vai lavar, vai lixar, escovar o organismo e fazer o intestino funcionar melhor. Então, pode ser servido num lanche, até num lanche da noite, do jantar, porque a carga de gordura que tem aqui, comendo mais cedo, não vai sobrecarregar tanto. Então é isso aí, ó. Criatividade, autonomia na cozinha, sem medo, criar. E vai trazendo, a criatividade ela vai chegando e com o tempo vai perdendo o medo e vocês vão, sem perceber, vocês vão ver que vocês vão se tornar mais criativos na cozinha. Então eu fiz essa torta aqui usando o que eu tinha, para mostrar que a gente pode imaginar com isso, o que eu posso fazer disso aqui para ter um prato equilibrado. Muitas vezes a gente deixa de comer uma comida nutritiva simplesmente pelo desconhecimento de não saber combinar os nutrientes, né? Os grupos. E às vezes a gente tem em casa tudo isso, tem proteína e desconhecemos que temos. Pensamos que não temos proteína, que a única proteína que a maioria conhece é a proteína animal. E o reino vegetal é cheio de proteínas e de alimentos que são fontes de proteína. Então aqui tá a torta, deu certo. Que eu falei que eu ia mostrar para vocês, se tivesse dado certo, que eu ia mostrar. Então, uma vez que o experimento deu certo, o teste deu certo sim, e tá saborosa.